vídeo de hoje eu gostaria de falar com você, papai e mamãe, sobre o tema como a gente pode abordar as nossas crianças para falar sobre tudo isso que nós estamos vivendo, principalmente sobre a pandemia, coronavírus, de que forma a gente pode estar abordando essa criança, conversando com elas sobre isso. A primeira dica de hoje é mantenha a calma. Quando os adultos eles estão estressados, eles estão angustiados, tristes, as crianças elas percebem através do seu comportamento que algo não está bem e elas tendem a repetir esse mesmo comportamento. Então é muito importante que você mantenha calma diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Eu sei que é difícil, eu sei que é bastante complicado esse momento, gera uma ansiedade, uma tensão muito grande, mas dentro do possível, vamos buscar manter a calma para que os nossos filhos se sintam seguros e se sintam bem estando ao nosso lado. A segunda dica é entenda o ponto de vista da criança e responda as suas perguntas. Então, a gente não pode minimizar o conhecimento e aquilo que a criança sabe a respeito de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, quando você for conversar com elas sobre isso, ouça, tenha uma escuta ativa dessa criança sobre o que ela sabe, o que ela tem, e se ela te fizer alguma pergunta, responda. Mesmo que você não saiba, você responda para ela dizendo que você não sabe, que você vai pesquisar e que em um outro momento você dá a resposta para ela. Mas não deixe a criança sem resposta. A outra dica é procure maneiras de brincar e de aprender, ensinar algo para o seu filho. Busque brincadeiras que você possa fazer dentro de casa, para que essa tensão, para que todo esse clima pesado do que nós estamos vivendo, ele seja dissipado um tanto, da sua rotina, da sua casa, para que essa criança ela se sinta num ambiente agradável. A outra dica é, você como pai, como mãe, garanta a segurança emocional do seu filho. Eu sei que todos nós estamos abalados emocionalmente, abalados fisicamente, estamos cansados, exaustos de tudo isso que nós estamos vivenciando. Mas garanta para o seu filho um bem-estar emocional, um bem-estar físico. Se na sua família tem alguma pessoa que está doente, que está hospitalizada devido a esse vírus, não esconda para a criança. Fale, você não precisa entrar em detalhes, mas fale para a criança, comunique para a criança o que está acontecendo, que vocês estão buscando meios, os melhores meios possíveis para que essa pessoa volte para casa, para que tenha assistência adequada, mas não esconda nada da criança. Deixe ela a par de toda a situação que está acontecendo na sua casa. E também uma outra dica muito importante é incentive o seu filho a expressar aquilo que ele está sentindo. Não reprima os seus sentimentos, seja uma tristeza, um medo. As crianças elas sentem medo, elas sentem tristeza, elas ficam angustiadas igual a nós adultos. Então não reprima esses sentimentos. Pelo contrário, incentive essas crianças a falarem o que elas estão sentindo, a colocarem para fora toda essa tensão, todo esse sentimento que elas estão experimentando. E não diga, isso é bobagem, isso é frescura, isso já passa, vai brincar que passa. Não, acolha essa criança, porque ela também está cheia de incertezas, cheias de questionamentos, muitas vezes não compreende ao certo o que está acontecendo e você é a pessoa ideal e mais indicada para dar esse suporte. Outra dica é, a gente não pode sair, a gente não pode ter contato físico, presencial com outras pessoas, então usem as redes sociais, usem os meios digitais para que você faça contato com outras pessoas, para que essa criança mantenha esse vínculo que ela tinha antes com as outras pessoas do seu convívio.
A outra dica é crie uma rotina para a criança. Eu costumo sempre dizer que criança, para ter um desenvolvimento saudável, ela precisa ter uma rotina. Então, um horário para acordar, um horário para dormir, para fazer as refeições, para estudar, para brincar, para que ela não se sinta ociosa e também não se sinta ansiosa com relação ao que vai acontecer depois. Então, quando ela consegue seguir essa rotina, ela sabe que depois dela acordar, ela vai assistir às aulas, depois almoçar, depois brincar e assim ela vai ali se planejar mentalmente para as atividades que ela costuma fazer durante o dia. É muito importante também a gente observar e dar importância do sono para as crianças. Então é importante que essas crianças elas tenham um sono adequado, no horário certo, para que elas consigam no outro dia acordar com disposição, acordar descansadas, né? E é possível que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, as crianças elas retornem com comportamentos que muitas vezes elas já não faziam. É muito comum as crianças, quando estão no meio de muita tensão, em meio de traumas, de conflitos, as crianças elas regredirem em alguns comportamentos, como voltam a fazer xixi na cama, né, a chorar, a ter pesadelos, a ficarem irritadas, as famosas birras. Então é importante a gente estar atentas a esse tipo de comportamento. Então, se a criança está muito birrenta, irritada, é indício de que algo está fazendo com que esse comportamento seja alterado dela. Então, observe se seu filho está ficando muito nervoso, muito agitado, converse, tente ele tirar um pouquinho daquele ambiente para que ele ali se ajuste, né, nos seus pensamentos, nas suas emoções e promova, né, a última dica, promova um ambiente agradável, um ambiente leve dentro de casa, evite um clima pesado entre os membros da família, porque todos nós estamos passando por momentos difíceis, tanto nós adultos como as crianças. Muita coisa mudou, as nossas rotinas foram alteradas, então promova o bem-estar dessa criança da melhor forma possível. Combinado? Eu espero que te ajude a enfrentar, essas dicas te ajude a enfrentar esses momentos que nós estamos passando. Não tem sido fáceis, mas nós cremos que com ali a nossa regulação emocional, nosso planejamento, uma criação de uma rotina, a gente consegue ajustar muitas coisas e promover um bem-estar dentro da medida do possível. Então, se este vídeo te ajudar, repasse para as outras pessoas também, para que elas tomem conhecimentos dessas dicas e elas também espalhem para as outras pessoas, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!